Muito bom dia, irmãos. Muito bom dia, irmãs. Hoje estamos em mais uma quinta-feira de estudos no Centro Espírita na Prado, Amor e Caridade, aqui em Parintins, no estado do Amazonas. Façamos nossa prece inicial, porque rigorosamente nada se pode fazer sem a permissão do Altíssimo. Deus de bondade, misericordiosamente bom e justo, seja conosco em mais este dia de estudos. Ilumina-nos para que os conhecimentos possam nos iluminar a alma. Seja conosco, Pai querido, em nossas vidas e em nosso lar. Ilumina-nos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, falaremos sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Especificamente, sobre a faculdade que têm os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, a afeição que os espíritos votam a certas pessoas, os nossos anjos da guarda, os espíritos protetores, familiares e simpáticos. Já sabemos que a vida continua após a morte do corpo. Nós já temos absoluta certeza de que possuímos um corpo espiritual, nosso perispírito fabuloso, que o Pai nos permitiu para agirmos sobre a matéria. E será que este mundo espiritual, tão mais populoso do que o mundo físico, interfere em nosso mundo material, em nossas vidas? Dizem os espíritos que, se hoje o mundo tem mais ou menos aí 7 bilhões de almas encarnadas, o mundo espiritual conta com pelo menos o triplo desse valor. Então, nós temos irmãos espirituais em cada canto do globo. E será que estes irmãos influenciam as nossas vidas? Vejamos. Kardec, no Livro dos Espíritos, faz a seguinte questão aos espíritos superiores. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Ele pergunta. E eles respondem, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, os espíritos enxergam o mundo material, mas eles veem aquilo que lhes interessa. É mais ou menos como nós, não é? Às vezes nós fixamos no mundo em que vivemos a atenção somente naquilo que a gente quer ver. Há muitas paisagens em torno de nós, mas a gente se fixa especificamente naquilo que nos interessa. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem, muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então, os nossos pensamentos, eles podem ser conhecidos pelos espíritos. Evidentemente que, de acordo com a evolução daquele espírito, ele pode conhecer, perscrutar aquilo que nós estamos pensando.
Assim, diz ele, Kardec, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? E eles respondem, certamente. Quando vos julgais ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. E aí é que nós alertamos aos nossos irmãos. Às vezes nós tecemos teias de destruição do outro no plano físico, mas quando aquela pessoa chega ao plano espiritual, ela vai enxergar tudo e vai saber de tudo. É por isso que muitas obsessões e muitos ciclos de ódio nascem disto. Porque quando o espírito chega na espiritualidade, ele vai ter a capacidade de enxergar tudo o que fizeram a favor dele e contra ele. Então, é uma virtude que o espírito, que o corpo espiritual tem. Enquanto estamos na carne, podemos nos esconder, mas no plano espiritual, isto não é possível. O que pensam de nós, os espíritos que nos cercam e observam? O que será que os espíritos acham e pensam? Depende. Os espíritos levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Uma grande questão. Os espíritos, eles influenciam em nossos pensamentos quando estamos aqui encarnados e até nos nossos atos? E eles respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olhem, esta é uma revelação muito importante para que a gente possa nos vigiar, como nos disse Jesus, orai e vigiai, porque nem sempre seremos influenciados por bons espíritos, de acordo com o proceder de cada um. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E os espíritos respondem, a vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos pensamentos com os nossos do plano espiritual. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Isto é muito comum, meus irmãos. Algumas vezes, nós queremos tomar determinadas atitudes pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa liberdade, e lá se vem uma ideia contrária. Muitas dessas ideias, se a gente perceber bem, elas vão nos conduzir para lugares escuros, para a infelicidade. E já uma outra ideia, ela vai para o bem. Faça isto, não faça isto. E aí, Kardec continua nesse questionar com os espíritos, buscando as respostas.
como haveremos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? A questão é importante. Como é que eu vou, então, distinguir aqueles pensamentos que são meus daqueles que nos são sugeridos por algum espírito do plano espiritual? E ele responde: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Vejam esta dica importante. Geralmente, nós sentimos que alguém nos fala alguma coisa. Aquele corpo espiritual, ele recebe, que é o perispírito, alguém sopra. É como se alguém estivesse nos falando, uma voz externa estivesse nos sussurrando alguma ideia, e ela nasce de um estalo. E ele, o Espírito, dá este meio de conhecermos. Ele diz: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que aparecem em primeiro lugar. Então, geralmente, aquela primeira ideia que nós tivemos é a nossa. Se alguma outra voz, uma segunda ou terceira voz, nos sugerir uma outra ideia, geralmente estas vozes são dos espíritos que nos cercam. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que nem sequer saibas. Não a fazendo, o homem age com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o caminho do mal, maior será a sua responsabilidade. Então aqui nós temos as nossas influências. Nós somos influenciados 24 horas pela espiritualidade. É sempre dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram as suas ideias? Pergunta Kardec. E eles dizem: algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de espalhá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Ora, irmãos, quantas vezes nós estamos tentando resolver um problema, seja de que ordem for, e a gente não consegue, e começa a coçar a cabeça. Algumas vezes, instintivamente, fazemos ali um pedido, uma evocação espiritual, e nós somos ajudados. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Uma questão importante. E eles respondem, os espíritos superiores: estudai o caso, os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir, é o nosso livre-arbítrio. Mas uma coisa tenhamos certeza: os bons espíritos, eles só aconselham para o bem. Quando nos sopram ideias que irão nos prejudicar, tenhamos uma certeza: aquele ser que o faz não gosta da gente ou nos quer ver no precipício. E é por isso que Jesus nos disse: orai e vigiai. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Questão importante. Para que sofrais como eles sofrem.
Aqui é o egoísmo puro. Se eu sofro, eu quero que tu sofras. Essa é a ideia do espírito que assim procede. Ele não se compraz em ser infeliz. Ele deseja que o outro também o seja. É um estado de ignorância em que nós nem sequer podemos atirar pedras, porque muitas das vezes assim nós agimos. E aí ele diz: e isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Olhem, meus queridos, o mal, ele é a criação do homem. O bem, sim, é natural e é do Pai de Deus. Mas o mal, ele é uma criação do ser humano. Ele existe, sim, mas como um estado transitório. O mal não será eterno. No momento em que o homem, no instante em que o espírito resolver, decidir mudar a vida, ele mudará. E ele mudará para que estágio? Para o bem. Para o bem. É por isto que nós devemos estudar com profundo interesse e imaginar que um querubim, que um serafim um dia, estando no bem, veio depois fazer o mal. Vamos raciocinar e ver que esse caminho é um caminho impossível. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Uma questão. Por que permite Deus, então, que isto ocorra? Eles respondem: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito, daí passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Bem, se alguém lhe tenta e você aceita, é o teu livre-arbítrio. Isto é um sinal claro de que a tua alma ainda tem janelas e portas abertas para praticar o mal. É um teste e somos testados diariamente em nossas vidas. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E eles respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência e a vontade do homem repele? E eles respondem: o que querias que fizessem? Quando nada conseguem, quer dizer, quando não conseguem nos levar para o mal, eles nos abandonam, mas ficam ali à espreita, como o gato espera o rato. Meus queridos, nós vivemos em um mundo rodeado de espíritos, coisas, e nós devemos nos vigiar, porque esses irmãos têm todo o tempo do mundo. Ele fica ali te aguardando, te espreitando, te enxergando e vê. Quando nós abrimos uma porta, eles entram. E aí o mal pode ser feito. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E eles respondem: praticando o bem e pondo Deus em toda a nossa confiança. Não há melhor caminho para estirarmos de nossas vidas estes maus espíritos, às vezes, que nos rodeiam,
quando nós praticamos o bem. Isto para alguém que está vivenciando transitoriamente a ignorância é como se fosse algo que os fere profundamente, porque os faz refletir. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo, cumprindo alguma missão? E, se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? A questão é muito bela. Será que alguém mergulha na carne ou fica na espiritualidade com uma missão de fazer o mal? E eles respondem: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, falo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda, para vos experimentar, testar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. A questão é muito bela. Ninguém reencarna ou vive no planeta, seja no mundo material ou espiritual, com a missão de fazer o mal para ninguém. Essa missão não é dada pelo Pai em instante algum. É o livre-arbítrio do espírito, é a nossa liberdade, é a nossa vontade que nos impulsiona para o mal. E um dia nós nos arrependeremos. Os espíritos procuram atrair-nos para o mal? Se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Eles respondem: esses espíritos aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. De repente alguém perde uma bolsa cheia de dinheiro. Se você tiver a tendência de ser desonesto, ficará com a bolsa, e naquele instante, quem está lhe espreitando, esperando só um momento para lhe empurrar para o buraco, vai lhe induzir: faça, fique com o dinheiro. E aí, nós algumas vezes caímos nessas armadilhas de erro. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Resumindo, um espírito pode tomar o meu corpo, ocupar o meu lugar? Lembram-se que nós, ao reencarnarmos num processo complexo, o perispírito se enlaça ao nosso corpo? Este corpo, meus irmãos, é nosso. E aí eles respondem: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, e aí passa a agir através dele, através dos pensamentos, imiscuindo-se em nossa vontade. Mas veja, há que se ter uma atração ou uma vocação também para o mal. São defeitos que cada um deve extirpar da sua alma. Muito bem. Qual é o meio mais eficaz que nós podemos nos defender? Aí ele diz: a prece é, em tudo, um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, os que trabalham, não os que se limitam a pedir. Observem a resposta. Às vezes, nós queremos que Deus nos faça tudo
que nos livre de todos os males. Entretanto, somos incapazes de também trabalhar, de estendermos a mão para o outro. E é por isso que estes mesmos espíritos nos dizem: fora da caridade não há salvação. E aí, em meio aos problemas, nós murmuramos inúmeras preces e somos muitas das vezes incapazes de perdoar o outro, de estender as mãos para quem necessita. Cadê a nossa contraparte? Aonde está o nosso trabalho? Qual é a tua obra? Qual é a nossa obra? Precisamos também plantarmos, porque nós colheremos os frutos de onde participarmos da semeadura. Pois bem, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E eles respondem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí as suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Lógico. Então, nós podemos atrair bons espíritos pelo nosso proceder no bem ou por nossa vontade de mudar. Assim também como nós atraímos irmãos que vêm buscar em nós os vícios que eles ainda têm e se comprazem em tê-lo, ainda que no mundo espiritual. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Grande questão. A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma lembrança das paixões humanas. Interessam-se os espíritos pelos nossos sofrimentos e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Grande questão. Será que os espíritos se preocupam com a nossa prosperidade, com a nossa felicidade, com as nossas dores? E eles respondem: os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem felizes com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Bem, é muito comum pisarmos em espinhos no mundo. Muitos desses espinhos estavam programados em nossa reencarnação, no planejamento da nossa encarnação. Outros, muitos espinhos, fomos nós mesmos quem já criamos nesta encarnação que vivemos. Alguns desses espinhos, não nos enganemos, precisamos vivê-los com resignação. E estes mentores espirituais, algumas vezes, ficam tristes como nós somos incapazes de cumprir aquilo que nós havíamos planejado para o bem de nós mesmos. Interessam-se, dentre os males de que natureza são os que demais se afligem os espíritos por nossa causa. Serão os males físicos ou os males morais? Então, esta aflição destes irmãos espirituais, destes mentores, destes anjos da guarda, destes anjos guardiães,
eles sentem mais as nossas dores, se preocupam mais com nossas dores físicas do nosso corpo físico ou com os nossos males morais? Bem, e aí os espíritos respondem, só um instante, meus irmãos, que a terra é quente. Continuemos. Eles respondem, o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações, daí decorre tudo o mais. Vejam que a maior preocupação do nosso anjo guardião, do nosso mentor espiritual, é muito mais com as nossas dores da alma, com os males, com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade que ainda temos. Vocês já observaram que às vezes nós estamos ali acamados, doentes, mas estamos com o coração cheio de orgulho e de vaidade? A maior preocupação do nosso mentor espiritual é com a nossa vitória sobre o bem, sobre o mal que ainda temos na alma. É com este mal que nós devemos nos preocupar. Quantos estão hospitalizados, com a perna quebrada, o braço quebrado, mas ele está ali insultando a enfermeira, preocupado com o dinheiro dele no banco. Vejam, para os espíritos, para os nossos mentores, a maior preocupação é que nós não estamos vencendo aquilo a que nos propusemos, que é de mudarmos o âmago, o espírito, a chama eterna. Pois bem, os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Ele responde, sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os esquecem também. Muito bem. Então, nós temos inúmeros espíritos familiares que nos querem bem, que nos protegem, que nos amam, que oram por nós no plano espiritual, que agem por nós diante das nossas preocupações. Mas, quando somos ingratos, eles também partem para as suas próprias vidas. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E aí ele responde, o irmão espiritual, o que chamais de bom espírito, ou bom gênio, ou anjo guardião. Meus irmãos, que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada que nos protege. Qual a missão desse espírito protetor, desse anjo da guarda? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Vejam, meus irmãos, a bondade do Eterno. Ele nos dá alguém, um anjo guardião, tutelar, que vai nos aconselhar, nos guiar, desde o nascimento. Ele diz, até a morte, e muitas vezes depois da morte, porque ele continua a nos guiar, e muitas vezes
Esse anjo guardião, ele é um anjo protetor, um espírito amigo, em muitas encarnações. A bondade desse Pai é espetacular. Somos nós que somos ingratos. Tudo bem. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Sim, já falamos. É voluntária ou obrigatória a missão desse espírito protetor? Ele diz: o espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Ora, se no planejamento reencarnatório aquele irmão aceita a missão de nos auxiliar a vencermos a nossa encarnação, ele o fará desde o nascimento. Ele não foge. Muito bem. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que eles sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou dever. Quer dizer, esta missão de espírito protetor, muitas das vezes, é uma missão ou é um dever. De repente, alguém que conduziu em uma das vidas alguém à morte, ao suicídio, alguém que levou o outro a cair em um precipício, esse alguém, depois de adquirir uma certa evolução, se compromete, por dever, a acompanhar aquele ser para a sua vitória sobre a carne em um dia. Muito bem. O espírito protetor, esse anjo guardião, fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Ele fica preso? E eles respondem: frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas, nesse caso, outros os substituem. Gente, nós somos muito amados por esse Pai. Todos os instrumentos nos são dados para que nós vençamos a nossa prova. Até colocar ao nosso lado um anjo tutelar desde o nascimento. Eu não me refiro ao pai ou à mãe. Não são esses. Esses são os anjos tutelares encarnados. Nós nos referimos aos anjos guardiãs desencarnados, espíritos mais evoluídos que nos podem conduzir e aconselhar. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Uma grande questão. E eles respondem: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então que o homem tapa os ouvidos, o protetor volta desde que este o chame. Olhem, a questão é maravilhosa. Muitas das vezes, nós, pelo nosso livre-arbítrio, não ouvimos a voz deste anjo guardião, do nosso anjo tutelar. Nós resolvemos errar, a despeito dos conselhos que nós recebemos do norte para nossas vidas. E aí, o espírito protetor, ele se afasta porque nós mesmos criamos em torno de nós uma barreira magnética em que nós afastamos aquele espírito protetor. Mas ele está sempre atento, buscando fazer com que nós ouçamos a sua voz doce. Muito bem. O espírito abandona o seu protegido. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe o mal? E aí, Kardec, os espíritos respondem: os bons espíritos nunca fazem o mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam lugar.
costumais então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por vossa culpa. Olhem, este é um assunto muito sério, porque quando nós nos dispomos a ouvir esta voz dos nossos mentores espirituais, nós vamos nos dar bem na vida. Mas quando nós nos enchemos daquela vaidade, eu vou por aqui, não quero te ouvir, aí nós constantemente damos com a cara na porta. É importante, não é? O espírito protetor, ele está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Aí ele responde: há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido, claro. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Quer dizer, podemos dispensar o nosso anjo tutelar, o nosso espírito guia, aquele dado pelo Pai? Ele responde sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se por si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa do mestre. Isso, porém, não se dá na Terra, ainda. Ainda somos um planeta de expiação e provas em que nós caímos de repente. Então, a presença do mentor espiritual, ela é constante, constante ao nosso lado. E nós, muitas das vezes, o ouvimos e outras vezes, simplesmente fechamos os ouvidos. Muito bem. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? Eles respondem: constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se feliz quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para um preceptor os bons êxitos do seu educando. Então veja, o espírito protetor, nosso anjo guardião, ele fica feliz, felicíssimo com a nossa felicidade. E aí o Kardec pergunta inteligentemente, como era, é responsável pelo mau resultado de seus esforços? Quer dizer, lá na espiritualidade, diante dos nossos mentores, o anjo guardião que estava nos tutelando também pode ser responsabilizado pela nossa queda? Ele diz, não, pois que fez o que de si dependia. Ninguém pode responsabilizar o anjo guardião que faz de tudo para que nós acertemos na vida. Então, a felicidade do anjo guardião é grande, mas ele não pode também ser responsabilizado porque nós tapamos os ouvidos às suas vozes de amor. Muito bem. E agora, eu queria ler para vocês um texto sobre anjos tutelares e anjos guardiães, que é muito bonito, é muito belo. É uma mensagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho participou muito da época em que este consolador, que é a doutrina espírita, veio com uma pleiade de espíritos. E Santo Agostinho era um deles. No Livro dos Espíritos, ele dá esta mensagem sobre este anjo guardião, esta maravilha que é o nosso anjo tutelar, o nosso mentor que se preocupa conosco. E ele diz, é uma doutrina esta dos anjos guardiães, que,
pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, lugares de devassidão, eles estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, quantas vezes no dia solene, quer dizer, no dia em que nós retornamos para a pátria espiritual, ele diz: quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Eu não te aconselhei a isto. Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? No entanto, preferiste seguir os conselhos da mentira. Então, nós seremos também cobrados no plano espiritual. A justiça do Pai não dorme. O dia que tivermos no plano espiritual e alegarmos ignorância, tenhamos cuidado, porque tudo está nos sendo dado para sermos vitoriosos no mundo material, em nossa reencarnação. Interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas, entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre, caminhai, tende guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Vejam que maravilha que Santo Agostinho diz sobre estes anjos guardiães que nós temos. Kardec, em um certo instante, ele pergunta: como é que eu vou saber o nome de meu guia espiritual? E os espíritos, até meio que zangados, algumas vezes os espíritos não são fáceis, não. E aí eles dizem: para que tu queres saber de nomes? Entre em prece no momento em que tu pedires para um santo. Tenha certeza de que o teu guia espiritual, o teu anjo guardião, te ouvirá
Porque no plano espiritual, o amor é solidário. E algumas vezes nós fazemos isto. Entramos em prece, pedimos a um espírito superior e, na verdade, nós estamos, naquele momento, nos conectando com esse anjo guardião, determinado por Deus a nos acompanhar por toda a vida. Então, meus irmãos, fiquemos certos de algo. Este plano espiritual que nos cerca, ele nos influencia de muitas maneiras. Mais do que podemos imaginar. Mais do que podemos imaginar. E nós podemos vencer todas as nossas provas se nós resolvermos batalhar pelo bem, pelo amor. Porque quando assim fazemos, nós iremos atrair para a nossa esfera espiritual os bons irmãos, os bons espíritos. Mas quando nós resolvemos fazer o mal para o outro e para nós mesmos, é como se nós abríssemos a sala de visita de nossa alma e dizermos: olhem, podem entrar. Muitos processos obsessivos, eles nascem não em razão de erros de vidas passadas. Eles nascem pelos nossos erros da vida presente. E nós precisaremos ficar atentos, não com medo. Quem faz o bem não pode ter medo. Quem confia no Pai não pode ter medo. Então, era esta a mensagem de hoje. Esperamos que ela tenha nos ajudado, a todos nós, a compreender melhor essa maravilha que é a vida concedida pelo Deus Criador de tudo. Façamos a prece final. Deus de bondade, misericordiosamente bom, misericordiosamente justo, a nossa gratidão pelos ensinamentos de hoje. E nós pedimos aos nossos anjos tutelares, aos nossos mentores espirituais, aqueles que nos destes pelo teu infinito amor, que estejam conosco, a nos guiar, a nos instruir, a nos mostrar os caminhos do bem, do amor e da vida. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, e até outro dia, se o Pai assim o permitir.